E aí, beleza? Aqui é o Marcelo da Hora de Fox. Nós criamos esse vídeo para você que deseja aprender a trabalhar com a visualização de dados usando as ferramentas Power BI, Click e Tableau, ter um conceito bem legal de como o mercado necessita e demanda desse tipo de serviço. Então, para você que quer entrar nessa área, esse vídeo é para você. Então, a gente vai falar de tipo de gráfico para utilizar em cada situação, alguns usos de cores, questão de temas também para Power BI, Click, fazer na aplicação web, enfim. Então, para entrar nesses temas, vou falar um pouquinho no geral ali, só para contextualizar, o que seria, o que a gente chama de visualização de dados ou data vis, né? Então, podemos dizer que a visualização de dados consiste na representação gráfica de informações e dados, né? Então, o que isso quer dizer, né? Em outras palavras, a visualização de dados a gente pode explicar como a prática de traduzir informação em um contexto visual, para que o cérebro humano consiga entender de maneira mais fácil dados, números, textos, trazer isso para que a pessoa consiga ter insights, trazer exceções, trazer tendências, reconhecer padrões de maneira mais fácil, né? Então, hoje tem bastante empresa que tem bastante planilha Excel ali, que você tem um apanhado ali de dados, um monte de tabela. Quando a gente traz isso para visualização de dados, a gente vai trazer diagramas, vai trazer gráficos, pode trazer mapas, enfim. E isso vai facilitar muito na hora de trazer algum insight, na hora de identificar um padrão, para você conseguir tomar decisão, que é o objetivo final do BI, é você tomar decisão baseado em dados. E como estão esses dados? Eles podem estar numa tabela, mas ele pode também estar numa visualização de dados que vai te responder as suas perguntas, tá? Então aqui, só para, antes ainda de entrar no detalhe ali dos tópicos que a gente vai falar, né, só para explicar um pouquinho assim o conceito de dashboards, né, quais tipos de dashboards a gente tem, até para saber que tipo de gráfico utilizar em cada situação, né. Então a gente pode falar ali que a gente tem três tipos de dashboards principais, né, a gente tem os dashboards estratégicos, né, onde a gente está falando ali de alta gerência, diretoria, aquela pessoa que você fala, pô, tenho 5 minutos para entender um resultado. Ele tem que trazer informação rápida, ele tem que trazer um farol, ele tem que trazer se a informação é boa, ruim. Então, qual que é o resultado do mês? Ah, se a gente melhorou ou piorou em relação ao mês passado, né? Então, por exemplo, se a gente pegar esse dashboard aqui, a gente consegue ver para cada um desses indicadores, a pessoa já vai ter a opção de ver se ela bateu a meta, se ela está acima da meta ou não, se ela está abaixo, se falta muito para identificar para ela atingir a meta. Ela não vai ter, ela pode ter algum histórico, mas você pode ver que ela não tem o número específico, ela vai ver aqui a linha, né, a evolução dela. Não vai ter muito filtro, porque essa pessoa não vai querer ficar filtrando para achar informação, ela vai ter informação direto na tela dela. Então, esse é o objetivo do dashboard estratégico. Quando a gente fala do analítico, a gente está falando ali de gerência e coordenador. Ele quer achar o ofensor, ele quer saber se a venda caiu, para saber qual foi o produto que puxou para baixo as vendas. Então, é algo um pouquinho mais detalhado. Ele não vai chegar no nível, por exemplo, do produto, do SKU, ou então do projeto, para um gerente de projetos, enfim, depende muito da área de atuação. Mas ele não vai chegar no nível mais granular. Ele vai chegar num nível onde a pessoa consiga fazer uma análise. Então, por exemplo, aqui da corrida presidencial dos Estados Unidos de 2012, você vai ver aqui que ele tem alguns gráficos, ele vai ter filtros já, porque a pessoa vai conseguir filtrar as informações dela, mas ela também não vai entrar naquele nível de detalhe. Por exemplo, nesse caso aqui, qual foi o tweet que teve essa repercussão positiva? Qual foi o tweet que teve a repercussão negativa? Depois a gente vai falar um pouco de cores, mas aqui a gente consegue ver também que para cada concorrente já tem uma cor bem estabelecida aqui, então se você bate o olho que é o Barack Obama, você sabe qual que é a linha dele, a mesma coisa para o Mitt Romney. E, por fim, os gráficos operacionais, que aí é para o analista de negócio ou analista da área ali, para ele conseguir, para ajudar ele a responder as perguntas que os coordenadores estão fazendo para ele conseguir trazer insights para melhorar a área dele, para ajudar no dia a dia dele ali, né? Então, se a gente pegar um exemplo aqui, esse aqui é um exemplo de voos, né, entre aeroportos aqui, e ele já entra aqui no detalhe do voo, né? Então, por exemplo, o voo do Reino Unido para a Itália. Qual que é o percentual dele de atraso, qual que é o percentual dele de atraso em maior do que 3 horas, ele vai ter um farol, ele vai ter alguma coisa, mas ele já chega no nível mais detalhado possível, tá? Então, esses aqui são os três tipos de dashboards. Agora, entrando um pouquinho mais no assunto, né, que a gente falou ali, que a gente vai falar em tipos de gráfico, em cores e temas, né? Então, um gráfico que é muito utilizado, a gente vê em prática de mercado ali, muita gente utilizando é o gráfico de pizza, o gráfico de torta, ou rosca, enfim. Depende muito de como você quer falar. E aqui a gente pode ver que ele tem aqui as fatias
e muito dificilmente você vai saber, você consegue falar se a fatia do poor é maior do que o do very high, e assim por diante. Porque todas as fatias são muito próximas de tamanho e você não consegue falar qual que é maior do que a outra e também quanto ela é maior do que a outra, né? Se você pegar essa mesma informação e trazer para um gráfico de barras, você não precisa nem ter poluição das cores, né? Como a gente tem aqui muitas cores, e você consegue ter essa dimensão muito mais facilmente. É a mesma informação e aqui você consegue fazer um ranking, por exemplo, de qual que seria a qualidade do lead aqui, né? Então, o fair está disparado melhor aqui. Aqui a gente consegue ver que ele é maior, mas nem, não consegue ter essa dimensão de quanto maior ele é do que os outros. Aqui a gente consegue ver que o high é maior do que o very high, porém aqui a gente não tem essa visibilidade, aqui a gente já consegue fazer essa distinção, dá para ver que é pouco, mas dá para ver que tem essa distinção. Então, assim, não podemos demonizar o gráfico de pizza, ele é útil em algumas situações, a gente vai ver em alguns exemplos mais para frente, mas é bom utilizar sempre com um objetivo bem claro ali. Por exemplo, se a gente tem poucas fatias, as fatias se destacam bem umas das outras, legal, ele é útil. Nesse caso aqui, a gente transformar em gráfico de barras, ele pode utilizar um pouquinho mais de espaço, mas ele vai te atender e vai responder suas perguntas de maneira muito melhor. A gente vê muito também, como a gente trabalha muito em transformar dashboards de Excel para as ferramentas de BI, né? A gente vê muito gráfico 3D. E os gráficos 3D muitas vezes não ajudam a gente a responder as perguntas, né? Porque, vamos pegar nesse caso aqui, a gente não consegue responder se o Q3 é maior do que o Q1, nesse maior ou igual a 39%, né? Então, assim, gráficos 3D por um momento ali era uma novidade, era legal tal, mas assim, para responder perguntas ele é muito difícil, tá? Então, independente de qual seja o gráfico 3D, pode ser gráfico de barra 3D, gráfico de até mesmo o de pizza, né? Eles são muito difíceis de serem lidos. Então, a ideia é que sempre evitar esses gráficos 3D. Então, quando a gente está falando ali de qual gráfico a gente vai utilizar para cada situação, de novo, aqui são algumas sugestões de como escolher o seu gráfico. Então, esse diagrama aqui, ele mostra, ele parte de um princípio de poucas perguntas, de uma pergunta específica aqui, né? O que você deseja mostrar? Ah, eu quero comparar dados, eu quero mostrar relação entre medidas, eu quero mostrar distribuição de uma medida, eu quero mostrar composição de uma medida. Então, assim, é sempre com base na medida que, por exemplo, eu quero fazer comparação. Ah, a comparação é por tempo. Então, ele separa aqui por item e por tempo. Por tempo, na maioria das vezes a gente vai chegar na questão das linhas, né? Ou numa linha única, né? Dependendo se for se for uma variação não cíclica, ou então se a gente tiver várias categorias, a gente vai ter várias linhas aqui. Mas por tempo a gente tende a escolher por linha porque é mais fácil, né? A gente já fala linha do tempo, né? Então é muito mais fácil da gente conseguir ler. Quando a gente vai para uma variação de um item, uma comparação de um item, por exemplo, eu quero comparar as categorias de venda. O gráfico de barras ele ajuda muito. Até a gente viu no exemplo anterior ali, né? Se a gente conseguir fazer um ranking, alguma coisa nesse sentido, ele ajuda bastante. Ah, mas eu tenho duas variáveis para comparar. O gráfico de barras com largura e altura variável é muito legal, porque eu consigo fazer, por exemplo, na altura o valor de venda e na largura a quantidade vendida. Então eu consigo fazer essa comparação de duas medidas dentro de um mesmo gráfico. Também ajuda bastante na visualização. Ah, não, eu quero fazer relação. Quando a gente fala de relação, invariavelmente a gente chega para o gráfico de dispersão. O gráfico de bolha aqui nada mais é do que a dispersão, só que com o tamanho da bolha sendo a terceira variável, tá? Mas o gráfico de dispersão ajuda muito fazer relação entre variáveis, muita estatística usa bastante, né, para ver se a curva é normal ou não. A parte de distribuição, quando a gente vai falar de distribuição de uma medida, né? Quando a gente fala de mais de uma variável, aí ele vai para dispersão, não tem como. Mas quando a gente está falando de uma única variável, ele vem para o histograma, né? Que é o gráfico também na estatística utilizado para fazer a curva normal ou não. Ele é bastante utilizado e é bem útil, né? Por exemplo, eu quero fazer a quantidade de itens vendidos por ticket. Se eu tenho poucas variações aqui, né? Então, tipo, 1, 2, 3, 4, a barra vai funcionar legal. Se eu tenho muito, por exemplo, vai de 1 a 100, aí a linha vai ficar melhor, porque se eu tiver 100 barrinhas ali, você não vai conseguir enxergar muito bem. E por fim, a questão de composição, né? Um gráfico que está sendo bastante utilizado é o gráfico de cascata, né? Quando ele é bem utilizado, então, por exemplo, eu tenho um valor inicial, eu tenho custos, eu tenho somas, eu tenho lucro, enfim, ele vai variando para chegar no valor bruto final, que é o gráfico de cascata aqui. Ele é bem útil, ele explica bem, de uma maneira visual, bem pouco complexa. E um outro gráfico também de composição aqui que a gente pode destacar é a questão quando eu quero comparar a composição entre meses ou entre anos. Então, se eu fizer a comparação, eu não quero comparar quantidades, mas eu quero comparar percentual vendido de cada produto, por exemplo, cada categoria, ele ajuda bastante nesse gráfico de 100% aqui, tá? Então, aqui a gente tem
várias perguntas assim e como sugerir o gráfico, né? Então, às vezes a gente está fazendo o gráfico para um terceiro, né? E essa pessoa fala, eu quero o gráfico de pizza, de qualquer maneira. Tá, mas você já tentou fazer dessa outra maneira? Eu acho que vai ficar melhor. Sugere, e caso a resposta seja negativa, eu acho que, como eu falei, não existe regra aqui, existem sugestões. Ainda dentro dos dashboards, né? Então, além de gráficos, né? A gente também tem o cabeçalho, né? Onde a gente vai ter ali o nome do relatório, o logo da empresa. A gente vai ter botões de navegação, então avançar, voltar. Se eu quiser atingir filtros, alguma coisa, tem os botões de navegações. KPIs, geralmente, ali, né? A maioria dos dashboards, a gente encontra KPIs ou na esquerda ou na parte superior dos dashboards, que são bem importantes, que é onde a pessoa vai bater o olho primeiro, que é o número maior ali. Filtros indispensáveis para qualquer tipo de relatório. E aí entra nos gráficos, né? Timelines, comparativos, mapas. E por fim, as tabelas, né? Quando a gente chega no nível de detalhe maior, né? Mais granular, a gente tem que incluir tabelas, porque em gráfico você, por exemplo, eu quero fazer um valor de venda por cliente. Se eu pegar e colocar em gráfico, vai ter um gráfico de barras ali que vai ter uma barra de rolagem enorme. Então, talvez em tabela essa informação fique mais clara. Falando um pouco de cores aqui. Aqui a gente tem o mesmo gráfico, né? De duas maneiras diferentes, né? Uma colorida e outra não colorida. Por que que a gente considera melhor o gráfico monocromático aqui? Porque a cor não está ajudando em nada. Se eu falar que, ele está fazendo um mapa de calor, não, ele não está fazendo um mapa de calor, até porque ele está ranqueado pelo maior valor. Então, não faz sentido a gente colorir quando não há necessidade, porque ele acaba trazendo destaque para algo que às vezes não é destaque. Às vezes a gente tem um verde ou um vermelho em algum lugar e às vezes a gente já associa, né, o verde para coisa boa e o vermelho para coisa ruim. E no caso aqui, às vezes é só por conta da paleta de cores que está sendo utilizada. Então, quando não há necessidade de usar cores distintas, mantenha monocromático. Também fazer a questão de uso de destaque de cor, né? Deixar o painel monocromático e dar destaque ou num verde ou num vermelho, né? Depende do que for bom ou ruim, para dados que a gente quer. Por exemplo, aqui a gente está destacando só o que está acima da meta. Ou aqui destacar o que é ruim, por exemplo, 34,% das vendas corresponde a crianças. Então, ele vai ter um destaque específico porque a análise é em cima disso. Qual foi o melhor gerente? Qual foi o melhor filial? Então, quando a gente quer dar destaque para alguma coisa, a gente deixa tudo monocromático e aplica a cor em alguma coisa específica. E uma outra dica aqui também é remover o que não é necessário. A ideia do DataVis é explicar, responder alguma pergunta ou, ou então trazer algum insight, mas de maneira mais simples, né? Então, por exemplo, se você olha esse gráfico aqui isolado, talvez ele não seja tão poluído, mas se você olhar um dashboard com vários gráficos desse aqui, você vai ver quanto poluído ele fica. Esse gráfico traz a mesma informação de uma maneira muito mais limpa. O que é importante quando a gente pensar em remover de limpar os gráficos. Não remover tudo. Por exemplo, se eu tirar o eixo aqui, eu só vou ter uma linha aqui jogada sem ter a informação que eu preciso, né? Por exemplo, eu não sei aonde, se isso aqui representa 30, 35 ou 90%. Então, nesse caso, é importante deixar o eixo. A informação do valor é importante. Então, eu vou colocar o rótulo aqui das medidas, mas aí eu posso tirar o eixo, porque se eu vou ter o rótulo aqui, eu não preciso do eixo. O importante de limpar é saber o que limpar, é não limpar sem critério, porque o importante é responder a pergunta do que o gráfico precisa responder. Falando um pouco de tema, né? Então, no clique, para alterar tipo de fonte, tamanho de fonte, paleta de cores, ele é feito através de tema, né? No clique, a gente tem 4 temas padrões ali, né? O Classic, o Focus, o Breeze e o Horizon. Mas a gente também consegue, né? Esse site aqui, a gente consegue baixar temas pré-definidos, né? A gente pode ver alguns exemplos aqui no print. E também a gente consegue customizar temas, tá? Então, trabalhando com CSS e JSON, também é possível você colocar a sua paleta de cores, a fonte que você deseja utilizar, o tamanho de fonte para cada tipo de gráfico. Então, é bem legal também essa questão. É claro que precisa de um conhecimento um pouco mais específico ali, né? De CSS e tal. Mas é bem legal também. E no Power BI a gente também tem a questão de temas, né? No Power BI ele já vem com bastante tema padrão pré-definido, igual que tem no PowerPoint, né? Mas também é possível baixar temas ali no próprio site da comunidade do Power BI. Ele tem uns temas bem legais também, e também é possível customizá-los através do JSON, né? Que vem no tema ali. Então você consegue alterar uma paleta de cores, alterar a cor do fundo, enfim. Criar o tema específico para a sua empresa, por exemplo. E por fim, aqui falando um pouquinho mais de um desenvolvimento mais complexo, mas todas as ferramentas de BI das líderes de mercado, ela consegue se comunicar com página web. Então você consegue, através do uso de JavaScript, CSS, HTML5, as bibliotecas de infográfico, você consegue embedar essas informações dentro da sua aplicação web, dentro do seu site, enfim.
Então você consegue utilizar as melhores ferramentas também para responsividade, tanto para mobile, para tablet. Então, o seu mesmo painel que você fez ali na sua ferramenta de BI, você consegue deixar ele bem customizado para que ele seja aplicável tanto num celular, quanto numa página web ou na sua aplicação, para que você consiga utilizar o seu motor de cálculo, que é o seu FreeEye, dentro das melhores práticas de visualização ali que o HTML pode oferecer, que aí você fica sem limitação de ideias. E aí você consegue chegar a visualizações, inclusive fundos escuros, com infográficos diferentes, algo que não vem por padrão dentro das ferramentas, tá? Agora eu vou falar sobre alguns exemplos, né? Do uso, né, de tudo que a gente falou aqui para trás, né, e algumas outras coisas. Por exemplo, aqui a gente está vendo aqui um KPI, um dashboard estratégico, onde a gente consegue ver também a questão da semelhança de cores, né, então eu estou falando aqui da receita operacional, ela fica nesse tom aqui, e o mesmo tom ele vem aplicado aqui na receita operacional. A mesma coisa da margem de contribuição, ela tem aqui um degradê de cor, mas esse mesmo tom é utilizado aqui na tabela. Então, quando você bate o olho, você já nem precisa ler a legenda, você já sabe o que cada informação quer dizer. Além de ter usado aqui um mapa de calor, você consegue ver um percentual de 36%, que é o maior, bem destacado ali. Um outro dashboard estratégico aqui, onde a gente consegue ver a questão de monocromasia. É assim, se eu não quero trazer um destaque para alguma coisa específica, eu uso a mesma cor para o painel todo. Por exemplo, se eu utilizasse aqui algum padrão de cor, alguma coisa, a pessoa ia bater o olho e ia falar, pô, aqui tem um mapa de calor, vamos ver o que é. E às vezes você só está colorindo pela dimensão e não ajuda em nada. Então, a questão de cores aqui, utilizar sempre com inteligência. A questão dos KPIs aqui na lateral, que eu falei, né, um exemplo aqui também que é bem legal de ser utilizado também, porque por padrão a gente vê os KPIs aqui em cima, né? Mas a gente pode utilizar na lateral, trazer o filtro para cá e muda um pouquinho, né? Às vezes a gente fica com aquela visão muito quadradinha, a diretoria às vezes pede alguma coisa um pouco mais diferente do que está padrão. Se você faz essa mudança aqui, já ajuda também nessa questão. Além de, nos KPIs é sempre legal utilizar a questão de cores, por exemplo. Eu quero dar destaque para um KPI específico, eu mudo a cor dele. Eu quero dar destaque para quando estiver acima da meta ou abaixo da meta. É importante. Aqui a gente tem dois conceitos bem legais de cor, de cor e de proximidade. Então aqui a gente está falando quando a gente está falando de cor, ele usa para cada região uma cor específica, né? E a gente também tem a questão ali da proximidade. Então, por exemplo, se eu olho nessa coluna aqui, eu sei que eu estou falando do mesmo indicador, aqui também sempre o mesmo indicador e assim por diante. Então, eu consigo fazer análise tanto horizontal quanto vertical e esses dados eles vão conseguir me explicar, vão contar a história para mim. Outra coisa legal aqui é o mapa, quando a gente consegue fazer aqui o tamanho das bolhas. Então, ele pega o mapa específico da região que está falando e dentro do mapa ainda tem a questão das bolhas para falar onde que está vendendo mais, onde está vendendo menos. Aqui no dashboard operacional, aqui o detalhamento aqui que eu queria passar é a questão de, quando a gente está falando de tabela, não necessariamente a gente precisa falar só de número e texto. A gente pode utilizar cor, a gente pode utilizar a barra de progresso, a gente tem essas possibilidades dentro das ferramentas de BI, então é legal utilizar, porque aqui, mesmo que a gente tenha uma barra de rolagem, ele vai ficar no detalhe que é um portfólio de projetos, ele vai chegar no nível de projeto, que é o nível mais detalhado. E aqui, mesmo no nível mais detalhado, eu consigo fazer uma comparação com cores, então também usar bastante as cores para sentido de farol, esse tipo de coisa dentro das tabelas. Outro ponto importante sobre cores, nem sempre a gente precisa utilizar a própria medida que está dentro do gráfico como escala de cor. A gente pode fazer um mapa de calor por outra medida. Nesse caso aqui, ela ajuda bastante, porque é um gráfico de tickets, né, por atendente. E aqui, se a gente vê, ele está ordenando quem atende mais. Então, essa pessoa, ela está em quinto ali lugar como a pessoa que mais atende. Porém, pelo mapa de calor, a gente consegue ver que a taxa de satisfação dela é bem ruim. Ou seja, ela vira um ponto de atenção, porque além dela atender bastante, ela atende mal. Então, ela está atendendo bastante gente mal. Então, por isso que essa questão de fazer o mapa de calor para uma medida secundária ajuda bastante. E nesse gráfico de baixo aqui, quando a gente faz gráficos de barras, a gente tende a colocar a ordenação do maior para o menor. Só que nem sempre isso é o melhor cenário, né? Por exemplo, quando a gente está falando aqui numa sequência de horas, né, o ticket por hora, é legal a gente manter na ordem da dimensão. Por quê? Porque aqui é legal para a gente ver a concentração. A gente tem bastante ticket entre 10 e 4 horas da tarde. Então, isso ajuda bastante na hora de fazer a análise, tá? Então, nem sempre. A questão da ordenação é bem importante a gente ficar focado na resposta que a gente tem que responder, na pergunta que a gente tem que responder. Que é um gráfico é um mapa, né? Que a gente consegue facilmente identificar pelo mapa de calor também, né? Então, de novo, utilizando as cores aqui para responder uma pergunta, onde que a gente tem que focar. Se ele tivesse feito, por exemplo, uma cor por continente, a cor não ia responder nada aqui. Mas a cor
pela quantidade já ajuda bastante. Aqui a questão das cores, de novo, né? A gente, por exemplo, a gente está falando de online sales, a gente sempre vai utilizar a mesma cor, seja no KPI, seja no gráfico de rosca, seja no gráfico de barra, ou seja aqui no gráfico por data. Então, a gente consegue fazer sem precisar ficar olhando a legenda. Eu bato o olho no geral aqui nos KPIs e o resto do gráfico eu já consigo entender. E também é legal manter essas mesmas regras para as próximas telas, né? Então, por exemplo, aqui online eu estou nessa cor, quando eu seleciono online aqui, tudo vai ficar nessa cor. Se eu selecionar aqui social media, ele vai mudar tudo a cor para o social media. Então, é bem legal a gente, para que a pessoa que está lendo o gráfico, ela consiga não precisar ter que ficar voltando na legenda para ver o que o gráfico tá falando. Alguns exemplos aqui de mobile, né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, a gente, cada vez mais o celular está dominando a nossa vida, né? Então, é importante que a gente faça visualizações específicas para mobile. O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, aqui a gente está vendo o gráfico de linha, né? Aqui ele está mostrando a evolução do ano de 2017. Se eu colocar um monte de rótulo, colocar eixo, um monte de coisa aqui, eu não vou conseguir. O gráfico vai ficar muito poluído e no celular eu vou ter que ficar dando zoom para encontrar. Então aqui qual que é a resposta que a pessoa vai ter? Que está em evolução, que está crescendo, tá? Então, no celular, trabalhar bastante com KPI, trabalhar bastante com linhas de evolução, mas não muito com rótulos, gráficos complexos, porque às vezes a gente precisa dar zoom e não é o objetivo ficar dando zoom no celular. E aqui, chegando a alguns exemplos um pouco mais elaborados, mas que também mais focando na utilização dos gráficos e das cores, tá? Então, às vezes a gente tem uma história um pouquinho maior para contar, mas aqui você pode ver que ele está usando o KPI, ele está usando o mapa e está usando o gráfico de barras para conseguir responder algumas perguntas. E eles estão harmonizando, utilizando as cores da identidade visual, então é importante essa história ser contada, né? Aqui um outro exemplo, né, por trás, aqui acho que ficou um pouco escuro, acho que vocês não vão conseguir ver, mas seria o cruzamento de playoff de algum esporte. E ao clicar no cruzamento, aí ele aparece esse quadro aqui com algumas estatísticas do confronto, né? Então aqui o legal é, apesar de ser algo mais elaborado, ele também está utilizando KPIs, né, que são números específicos, e um gráfico de radar, mas ele não está enchendo de cor, ele não está fazendo nada além do que precisa ser exibido. É algo sucinto, tá vendo que não tem linhas por trás, não tem eixo, não tem nada demais. É só o gráfico para mostrar ali as competências dos times. E aí, por fim, né, a mensagem que a gente queria passar é que hoje em dia a gente vê nas empresas muitos dashboards que eles são criados ali de acordo com preferências, né? Então ele coloca um gráfico de pizza porque ele prefere um gráfico de pizza. Eu coloco um gráfico de barras verticais porque eu prefiro um gráfico de barras verticais, fica mais bonito visualmente. Às vezes ele fica até mais bonito visualmente, mas ele tá respondendo a pergunta, ele tá chegando no que eu preciso, ou ele tá ficando uma bagunça que eu não consigo responder nada, mas ele tá bonito. Então a ideia é que a gente chegue num modelo onde a gente faça gráficos bonitos visualmente, mas que eles ajudem a contar uma história, eles ajudem a responder perguntas. E é isso.